noite. Acho que tem gente nova chegando aí no grupo. Talvez em algum momento a gente possa abrir para as pessoas que estão entrando agora e que talvez nunca tenham praticado o Zazen. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre o sentar em Zen, né, que é essa prática que a gente faz, como desde que a gente vem sentando pelo Zoom, né, desde que começou o isolamento, a gente iniciou com um grupo de pessoas que já eram praticantes, então a gente combinou esse formato de 40 minutos e que todo mundo já entraria em silêncio, né? Como a gente faz normalmente numa sala de Zazen. Normalmente uma sala de Zazen, 10 minutos antes, ela já está pronta para quem queira chegar e já se sentar. Então, a gente, 10 minutos antes, prepara a sala e dá esse tempo para que todos entrem, e no horário que o sino toca, 3 vezes indicando que o período vai começar, normalmente ninguém mais entra na sala. Então, a gente tem mantido esse formato. E como já vinham praticando, a gente também não faz as orientações iniciais, assim, não explicam um pouco sobre o Zazen ou sobre como deve ser a atenção. Mas se tiver alguém que está entrando agora, que nunca fez Zazen, que tiver interesse em saber ou quiser fazer alguma pergunta, a gente pode, ou no final, ou combinar de um dia fazer um formatinho um pouco diferente, né? De minimamente nesses 10 minutos iniciais, poder falar um pouquinho sobre o Zazen, né? A gente entraria 10 minutos antes e a gente faria uma pequena orientação do que é essa nossa prática, que é a porta principal dessa nossa escola de budismo Zen japonês, Soto Zen. E a gente vem lendo o livro do Suzuki, Nem Sempre é Assim. Já estamos mais para o final do livro. Hoje ele vai falar sobre concentração verdadeira. Você aceita seu pensamento porque ele já está presente. Não se pode fazer nada a respeito. Não é necessário tentar se livrar dele. Isso não é uma questão de certo ou errado, mas de aceitar o que se está fazendo com franqueza, com mente aberta. Estar concentrado apenas em uma coisa não é sinônimo de verdadeira concentração. Embora digamos, faça uma coisa de cada vez, é difícil explicar o que isso significa. Ao tentarmos não concentrar nossa mente em nada, estamos prontos a nos concentrar em algo. Por exemplo, se meus olhos enfocam uma pessoa no Zendô, será impossível dar atenção aos outros. Portanto, quando pratico o Zazen, não estou observando ninguém em particular. Então, se alguém se mexer, consigo percebê-lo. Avalokitesvara é o Bodhisattva da compaixão, que para a gente é Kanon, né? Para os chineses é Kuan Yin. Avalokitesvara é o Bodhisattva da compaixão. Retratado algumas vezes como um homem, Avalokitesvara também parece sob a forma de uma mulher. Às vezes, tem 1000 mãos para ajudar os outros, mas se ela se concentrar apenas em uma mão, as outras 999 mãos não terão serventia. Desde tempos imemoriais,
A principal questão da prática tem sido ter uma mente limpa, tranquila, sob qualquer circunstância. Mesmo quando você está comendo algo bom, sua mente deve estar suficientemente tranquila para apreciar o trabalho de preparar a comida e o esforço de dispor os pratos, os hashis, as tigelas e tudo mais que usamos. Com a mente serena, conseguimos apreciar o sabor de cada legume um a um. Não colocamos muito tempero, de modo a apreciar a virtude de cada legume. É assim que cozinhamos e comemos. Conhecer alguém é sentir o gosto daquela pessoa, o que se sente daquela pessoa. Cada um tem seu próprio sabor, uma personalidade particular, a partir da qual surgem muitas sensações. Apreciar completamente essa personalidade ou sabor é ter bom relacionamento. Então, podemos realmente ser afetuosos. Ser afetuosos não significa ficar grudado à pessoa ou tentar agradá-la, mas apreciá-la plenamente. Para apreciar as coisas e as pessoas, nossas mentes precisam estar tranquilas e limpas. Portanto, praticamos o zazen ou ficamos sentados sem ideia alguma de ganho. Nesse momento, você é realmente você. Você se instala em si mesmo. Com essa prática, temos a liberação. Mas talvez a liberação pretendida por você não seja a mesma liberação pretendida pelos zen budistas. Para alcançar a liberação, cruzamos nossas pernas, mantemos nossa postura ereta, deixamos nossos olhos e ouvidos abertos a tudo. Essa disposição ou abertura é importante, porque tendemos a ir a extremos e a nos prendermos em algo. Desse modo, podemos perder a mente tranquila ou a mente que é como um espelho. A prática do zazen é o modo pelo qual obtemos a serenidade e a clareza da mente. Mas não podemos fazer isso nos forçando fisicamente ou criando um estado especial da mente. Talvez vocês achem que ter a mente como espelho seja a prática do Zen. De fato é, mas se praticarem o zazen para alcançar a mente como espelho, não estarão seguindo a prática adequada. Em vez disso, ela se torna a arte do Zen. A diferença entre a arte do Zen e o Zen verdadeiro é que vocês já têm o Zen verdadeiro sem tentar. Ao tentarem fazer algo, vocês o perdem. Vocês estão se concentrando em apenas uma daquelas 1000 mãos. Vocês perdem as 999 mãos. É por isso que dizemos, fiquem sentados apenas shikantaza. Não significa parar sua mente completamente ou se concentrar totalmente na respiração, embora sejam coisas que ajudem. Vocês talvez fiquem entediados quando praticarem contando a respiração. Por isso não é muito significativo para vocês. Mas nesse caso, terão perdido sua compreensão da prática real. Praticamos a concentração ou deixamos nossa mente seguir a respiração para que não nos envolvamos em alguma prática complicada, na qual nos percamos procurando realizar alguma coisa. A arte do Zen. Na arte do Zen, você tenta ser como um habilidoso mestre Zen, que possui grande força e boa prática. Ah, quero ser como ele, preciso tentar bastante. A arte do Zen está ligada ao ato de desenhar uma linha reta ou controlar a mente.
Mas o Zen é para todos, mesmo que você não seja capaz de desenhar uma linha reta. Se você consegue desenhar uma linha, apenas desenhe uma linha. Isso é o Zen. Para uma criança isso é natural. E ainda que a linha não seja reta, ela é bonita. Assim, goste ou não da posição de pernas cruzadas, ou acredite ou não que conseguirá executá-la, se souber o que o Zazen é de verdade, você conseguirá executá-la. Na nossa prática, a coisa mais importante é seguir nossa programação e fazer as coisas com as pessoas. Talvez vocês digam que isso é uma prática em grupo, mas não é bem assim. A prática em grupo é bem diferente, um outro tipo de arte. Durante a guerra, alguns jovens, encorajados pela disposição militarista do Japão, me recitaram em verso esse verso do Shushogi. Entender o nascimento e a morte é a principal questão da prática. Eles disseram, ainda que não saiba nada sobre esse sutra, posso facilmente morrer na linha de frente de uma batalha. Isso é prática em grupo. Estimulado pelos clarins, armas e grito de guerra, é bem fácil morrer. Esse também não é nosso tipo de prática. Embora pratiquemos com as pessoas, o nosso objetivo é praticar com as montanhas e os rios, com as árvores e as rochas, com tudo no mundo, tudo no universo, e nos encontrarmos nesse grande cosmo. Quando praticamos nesse grande mundo, sabemos intuitivamente para que lado ir. Quando as coisas que nos cercam derem um sinal mostrando que caminho seguir, ainda que você não tenha a mínima ideia de estar seguindo um sinal, você seguirá a direção correta. Praticar do nosso jeito é bom, mas talvez vocês estejam praticando com uma ideia equivocada. No entanto, se pensarem, estou cometendo um erro, mas mesmo assim não consigo parar minha prática, não há com o que se preocupar. Se abrirem seus verdadeiros olhos e aceitarem o eu que está envolvido na ideia equivocada da prática, essa é prática verdadeira. Você aceita seu pensamento porque ele já está presente. Não se pode fazer nada a respeito. Não é necessário tentar se livrar dele. Isso não é uma questão de certo ou errado, mas de aceitar o que se está fazendo com franqueza, com mente aberta. Esse é o ponto mais importante. Ao praticar o Zazen, você aceitará o eu que está pensando em alguma coisa, sem tentar se livrar das suas imagens. Ah, aí vem elas. Se alguém estiver se mexendo do outro lado, ele está se mexendo. E se ele parar de se mexer, seus olhos irão permanecer do mesmo modo. É assim que seus olhos irão ver quando você não estiver observando nada em especial. Desse modo, sua prática inclui tudo, uma coisa após a outra, e você não perde a serenidade da mente. A amplitude dessa prática, ela é ilimitada. Considerando isso como nossa base, obteremos a liberação real. Ao nos avaliarmos como bons ou maus, certos ou errados, trata-se de um valor comparativo e se perde o valor absoluto. Ao se avaliar por uma medida sem limite, cada um de vocês estará instalado em seu eu real.
Isso é suficiente, ainda que você pense que precisa de um melhor sistema de medição. Se vocês compreenderem essa questão, saberão o que é a prática real para os seres humanos e para tudo. Muito obrigada a todos. Nossa, hoje, incrível, ele falou do Shushogi nesse texto. Hoje a gente teve um primeiro encontro online com a Monja Coen. A gente vai fazer um grupo de estudos de alunos dela que já receberam a transmissão e hoje foi o primeiro encontro. E a ideia era que a gente falasse, cada um de nós, o que está sentindo necessidade de estudar, de treinar, de se aprofundar, né? E eu falei do Shushogi, achei tão engraçado. Eu comentei que, fora a questão que eu tenho muito interesse em estudar a linhagem, né, dos ancestrais do Dharma e que de preferência pudesse incluir a linhagem das mulheres, né? Eu comentei que eu tenho grande interesse em me aprofundar nas questões que se relacionam à morte, como monástica, né? Como lidar com uma pessoa que está nos últimos minutos da vida, que tipo de preces a gente faz, como que a gente faz um funeral, como que a gente dá assistência às famílias. A gente já faz missas, né? Já faz preces para as pessoas que faleceram, mas eu acho que assim, me sinto muito insuficiente nisso e gostaria de trazer o diálogo sobre a morte de uma forma mais presente, mais à vontade, mais natural, como de fato ela é, porque a morte é natural, é parte da vida, né? E aí eu comentei que quando eu estive no Japão, em 2016, com ela, a gente estava hospedadas num templo em Tóquio, do Kuroda Roshi, que algumas pessoas conhecem, ele já veio para o Brasil algumas vezes. Ele faleceu uma pessoa e ele foi fazer um funeral e nós estávamos lá, então ele pediu para a gente participar da cerimônia. E aí a gente recitou o Shushogi, né, esse texto. E depois eu conversei com a Monja Coen, né, sobre o Shushogi. Eu falei, olha, a gente nunca recitou, né, no Brasil, na comunidade e tal. E ela falou que é um texto que a gente deveria estudar. Então, eu comentei que eu queria estudar o Shoshogi. Ele fala aqui sobre essa questão de entender nascimento e morte, que, de fato, essa é a grande questão a ser clarificada, né, por todos nós. Dogen Samá falava disso, mestre Dogen. Então, saibam que alguns que já sentam, né, já praticamos juntos, já sabem que eu tenho que eu gostaria de abrir um diálogo sobre a morte, mas nós vamos, a gente de alguma forma precisa trazer essa conversa, né? Que mais que ele falou aqui que eu poderia pontuar para vocês? Eu gostei desse exemplo das 1000 mãos de Avalokitesvara, né? Às vezes eu falo isso quando a gente fala da mente vazia, né? De deixar a mente da meditação esvaziada, é nesse sentido de que ela não está agarrando, ela não está se fixando a um único pensamento, né? Então é como se você retém um pensamento, você impede que todo o resto de clareza da mente fique obstruída, né? Então, o treino da prática meditativa é justamente esse, é perceber o pensamento e deixar o pensamento passar.
nem brigar para expulsar, mas também não reter, né? Porque quando a gente está muito tomado por pensamentos, a gente percebe no dia a dia que é isso que impede a gente, muitas vezes, de agir, né? A gente fica paralisado, a gente fica, às vezes, andando que nem barata tonta, porque a gente não está conseguindo a clareza mental, porque ou são muitos pensamentos, ou porque é um único pensamento e eu estou brigando com ele, eu estou tentando resolver ele aqui, ao invés de agir, né? Ao invés de seguir, de caminhar. Então, essa imagem de que se você só fica olhando para uma mão, você perde as 999 mãos, né? E no caso de Avalokitesvara, você perde a capacidade de ajudar, né? De ter compaixão, porque ela é o Bodhisattva da compaixão. Alguém quer falar alguma coisa? Também gostei da prática ilimitada. Não tem limite, portanto, não tem fim. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar hoje? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.